Continuando o nosso estudo da operação de rotação, vamos analisar agora o impacto de uma rotação dupla na altura da subárvore. Em particular, a gente vai falar da rotação dupla esquerda-direita, porque primeiro vai ocorrer uma rotação à esquerda, seguido de uma rotação à direita. Já vai ficar mais claro, mas é importante destacar isso, porque assim como nós temos rotações à direita e à esquerda que são complementares, então eu só apresentei uma delas para vocês, aqui nós vamos focar na rotação dupla esquerda-direita, e daí vocês podem pensar como fazer a rotação dupla direita-esquerda. Seguindo então, para ficar mais fácil de acompanhar, vamos focar aqui no desenho dessa subárvore, cuja raiz é x, mas que tem ali um filho esquerdo y e um filho direito que está representado pela subárvore C. Seu filho esquerdo y, o filho esquerdo da raiz, tem um filho esquerdo que está representado pela subárvore A e um filho direito Z. Note que agora a gente desceu um nível a mais na árvore, a gente expandiu ali o que antes era a nossa subárvore B, agora a gente olhou ali para a raiz dela, que é Z, e olhou e falou, olha, esse Z tem duas possíveis subárvores ali, que podem ou não ser vazias, como eu sempre comento com vocês, B1 e B2. E a rotação dupla aqui, ela começa com uma rotação à esquerda, invertendo a relação entre Y e Z. Toda rotação ela corresponde à inversão da relação pai e filho de dois nós. No caso, a primeira vai ser uma rotação à esquerda, ou uma rotação no sentido anti-horário. Aqui, uma rotação à esquerda. Aqui, na relação entre Y e Z. Então, como que vai ficar? A raiz da subárvore, a princípio, não muda, continua sendo x. E aqui o z passa a ser pai do y, portanto, filho do x. Então, o z foi promovido aqui. Antes o z era filho direito do y, agora o y então é filho esquerdo do z para manter a propriedade de busca, para preservá-la. Aqui, à esquerda de y, nós continuamos tendo a subárvore A. À direita de y, nós passaremos a ter B1. Note, o desenho ajuda bem a perceber isso, que como a gente tem que preservar a propriedade de busca, a gente é justamente ela que vai nos dar a dica de onde eu devo reconectar as subárvores. Tá? No caso, o A não mudou, ele continua sendo filho esquerdo de y. Mas o B1, ele era filho esquerdo de z. Só que agora o z foi promovido, o filho esquerdo dele é y, ele tem que continuar espremido entre y e z por conta das chaves, né? Ele é certamente maior do que y menor ou igual a z, ele tem que continuar ali no meio, portanto eu vou colocar o B1 aqui como filho direito do y. O c continua ali como filho direito do x, nada muda para ele. Mas tem mais uma subárvore, a B2 ali, né? Ela era filha direita de Z, vai continuar. O filho direito de Z não mudou, a gente não mexeu nele. Destacando aqui para vocês, então, além da relação YZ que a gente mexeu, a gente acabou mexendo também no link entre Y e X, que a raiz dessa subárvore que era enraizada em Y mudou, agora ela é Z. Então essa relação aqui mudou. A relação YZ mudou, como a gente falou, tá aqui. E além disso, o B1 teve que mudar. Né? Então, fazer tracejado para destacar, a relação do B1 aqui também mudou, ele agora é filho direito do Y. Tá legal, mas o que a gente queria ver aqui, em particular, é como que isso afeta a altura. Vamos começar com o cálculo aqui, verificando o cálculo da altura antes da mudança, o H antes ali. Né? Olha só, por aquela mesma ideia de, olha, eu quero saber qual é o caminho mais comprido a partir da raiz da árvore, que no caso é x. Então eu vou verificar que um possível caminho mais comprido vai estar descendo à esquerda e à esquerda, descendo aqui e aqui, desce duas vezes à esquerda, e daí pega o caminho mais comprido, cujo comprimento é h de A, né, a subárvore A. Portanto, 2 mais HA é uma opção de caminho mais comprido. Outro caminho mais comprido que eu posso fazer é se eu for esquerda, direita, aqui, descendo do Y para o Z, e depois esquerda de novo. E daí eu pego o caminho mais comprido na HB1, o caminho mais comprido na subárvore B1, cujo valor é HB1. Por isso aqui 3 mais HB1. De modo semelhante, eu tenho 3 mais HB2, se eu seguir o caminho esquerda, direita, direita, e daí pegar o mais comprido na subárvore B2. Por fim, na subárvore C, se eu simplesmente descer à direita, eu pego o caminho mais comprido nela, então tem ali 1
salto da raiz até chegar na raiz da subárvore C, e mais HC. Essa, então, é a expressão que me indica o valor da altura da subárvore. Vamos calcular agora qual é o valor depois da mudança. Vou tentar deixar a árvore inteira aparecendo ali. H depois. Como a raiz não mudou, nós temos aqui que continua sendo a altura a partir do x. Qual é o caminho mais comprido que eu encontro a partir do x? E o que nós vamos ver é que ele vai corresponder novamente ao max. No caso, deixa eu ser mais preciso, eu vou chamar isso de H depois da rotação esquerda. Rotação à esquerda, mas estou resumindo ali, né? Porque nós vamos ter mais de uma rotação. Vai ter um depois da próxima rotação também, que vai ser o final. Mas, por enquanto, o que aconteceu com a nossa árvore? Nós temos ali um máximo entre um caminho que desce esquerda, esquerda e esquerda novamente, e daí pega o maior da subárvore azinho, da subárvore azão, perdão. Portanto, a contribuição dessa vai ser 3 mais Hzinho de A. A outra opção é dessa esquerda, esquerda e direita. E daí nós teremos 3 mais Hzinho de B1. Outra opção, esquerda, direita. Vai ser 2 mais Hzinho de B2. Lembrando que a lógica por trás disso é o maior caminho que termina em B2, por exemplo, vai ter 2 de comprimento para chegar de x até a raiz dela e daí descer a altura Hzinho de B2 dessa subárvore. Eu estou fazendo todos esses cálculos em função dessas alturas que eu não conheço nesse momento. A ideia é explorar para ver como que a coisa muda. Tá? Em função das variáveis, mas não se preocupem com o valor delas, se preocupem com o valor relativo, tá? Com como que a coisa vai mudar aí. E por fim, 1 mais H de C dá o maior caminho descendo à direita de x ali. Essa é a situação que nós temos no momento. Por enquanto a coisa não mudou tanto, ainda é difícil visualizar a rotação dupla aí no meio do caminho, mas o que a gente pode ver, começa a perceber algum ganho, é que HB2 subiu. Antes ele estava a 3 saltos da raiz, agora ele está a 2. Então a gente teve algum ganho, a gente fez subir, lembrando que a ideia da rotação dupla, o que motivou a gente a procurar uma rotação dupla é que a rotação à esquerda, que a gente viu na última aula, ela mudava a relação, ela subia a subárvore azão e descia a subárvore czão. Vocês podem imaginar que a rotação simples, complementar, né, se a direita faz uma coisa, complementar vai fazer a outra, mexia nas subárvores dos extremos, mas a do meio ali, que correspondia a subárvore B ali, que correspondia a Z junto com B1 e B2, não movia. Para mover ela, a gente tem que fazer essa dupla. Começamos ali o processo, subimos B2. Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Vou tentar deixar a imagem anterior aqui, a conta anterior para a gente. E vamos ver o que a gente vai poder fazer agora. Lidando com essa nova subárvore, né, a gente tem aqui já o Z promovido nessa imagem, como eu mostrei no anterior. Vamos agora inverter a relação do Z com o X. Notem que o Z vai ser promovido à raiz da árvore. Ele saiu lá de baixo, ele subiu, virou pai do Y, e agora vai virar pai do X. Então teremos aqui uma rotação à direita, entre a relação aqui do X com o Z, uma rotação à direita, ou uma rotação em sentido horário. Vejamos então como que a coisa fica após as mudanças. A subárvore Y, ali que está à esquerda de Z, não vai mexer. Ela está à esquerda do Z, ela não está no coração ali onde as coisas se mexem. Né? Então vai continuar ali do mesmo jeito o Y aqui, com o Azinho à esquerda dele, o B1 à direita dele. Isso aqui não mudou, pelo menos não nas conexões. Pode ser que a altura mude, a gente já vai avaliar isso, mas não mudou nesse sentido. Agora, o Z vai trocar com o X, então o B2 a gente já está acostumado com isso. Né? Ele era filho direito de Z, ele vai ter que virar filho esquerdo de X. Então vamos colocar o X aqui, que teve que trocar com o Z. O Z agora está acima do X. Antes ele era filho esquerdo de X, agora o X que é filho direito dele. O Z continua ali tendo como filho esquerdo o Y. O B2, como eu falei, ele faz aquela troca, né? Ele continua espremido entre o Z e o X, só que agora ele é filho esquerdo do X. E o C não mudou. Acho legal essa mudança aqui,
que vocês notam que até o desenho ficou mais balanceado, né? Claro que se ele se melhora ou piora mesmo vai depender dos valores das alturas ali das sub-árvores, tá? Então nem sempre uma rotação à esquerda ou uma rotação dupla, tá, vai ajudar. Mas vocês notam que com a subida do Z, a gente deixou ali os dois lados ali, os filhos do Y e os filhos do X, aparentemente mais balanceado, intuitivamente. A gente vai fazer a conta, né, para calcular isso com propriedade. Assim, lembrando que aqui é a Hzinha de A, aqui é a Hzinha de B, aqui é a Hzinha de... Perdão, aqui de B1, aqui de B2, e aqui é a Hzinha de C. Aquela raciocínio que a gente já está acostumado, então o H depois da rotação direita, que foi a segunda, né? Então após a rotação dupla, né, depois da esquerda e da direita, como que vai estar o valor desse H depois da rotação à direita? Ele vai corresponder ao maior caminho que sai do Z. Esse aqui é o max. Lembrando que o maior caminho que sai da raiz, ele termina sempre numa folha, então o maior caminho que termina na sub-árvore A, eu vou ter aqui 1, 2, aqui descendo esquerda, esquerda, mais a altura dela. Então 2 mais Hzinha de A, esquerda, direita, eu vou ter 2 mais Hzinha de B1, direita e esquerda, eu vou ter 2 mais Hzinha de B2, e por fim, direita, direita, eu vou ter 2 mais Hzinha de C. Então, além de observar, como eu já tinha falado, que o Z foi promovido à raiz da sub-árvore, o que mais mudou, gente? Vamos observar aqui. A expressão que a gente tinha no início, qual que era a contribuição de cada termo? O HA, a contribuição da sub-árvore da esquerda, era 2 mais HA. O caminho mais comprido ali tinha 2 saltos para chegar nela, e isso não mudou. A gente pode ver que 2 mais HA continua. No entanto, o 3 mais HB1, aqui, e o 3 mais HB2, que eram os dois termos ali que quantificavam a contribuição do que antes era a nossa sub-árvore Bzinho, né, mas que foi dividida, o pessoal à esquerda do Z e à direita do Z em B1 e B2, eles tinham 3 saltos. Né, eu tinha que sair 3 saltos da raiz até chegar neles, e agora são apenas 2. Agora é 2 mais HB1, 2 mais HB2. Então eu subi, essa rotação dupla que ela fez é que ela subiu o centro da árvore, as sub-árvores que estavam no meio. E desceu o 2 mais HC. Claro, não tem freelance, né, gente? Então eu tinha ali 1 mais HC, a sub-árvore C ali ela está um pouco mais para baixo agora, tem 2 saltos para chegar da raiz até ela. Lembrando que a raiz agora é o Z. Então, com a rotação aqui, rotação dupla esquerda-direita, ela tem essa propriedade, ela faz subir o meio da árvore descendo um dos lados, no caso aí descendo o lado, a sub-árvore mais à direita. Se fosse a complementar, nossa, ali a rotação dupla direita-esquerda, provavelmente vai ser o contrário, mas eu vou deixar para vocês verificarem. É o fim aqui desse nosso videozinho tratando das rotações. Eu gostaria que vocês fizessem o esquema, o desenho aqui para ver o que acontece e calculassem a altura após uma rotação dupla direita-esquerda, é aquela que primeiro vai inverter a relação entre os filhos ali de baixo, um filho esquerdo com seu pai, e depois vai fazer uma rotação à esquerda para trocar a raiz da árvore.